Eu espero que por uma pequena parte, pelo menos, vocês estão pensando cada vez mais a respeito de Jesus, a respeito dele, o viver dele através das suas vidas. Esse é o propósito eu acho, de ler, o propósito de ler esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos falam de Jesus. Ele é a palavra, quer dizer, tudo que Deus queria dizer a nós podemos ver em Jesus Cristo. É mais do que simplesmente ler as palavras. Dora, nós olhamos para Jesus e vimos Jesus vivendo dia após dia, vivendo por fé, vivendo com confiança, vivendo uma vida obediente ao Pai. Tudo isso, eu espero que todos estão pegando alguma coisa e pelo menos está pensando um pouco mais durante o dia, da hora que se levantar até a hora de se deitar, pensando um pouco mais a respeito de Jesus Cristo. Nesses capítulos, hoje estamos em capítulo 13 de Marcos, estamos vendo Jesus nos últimos dias da vida dele aqui nesta terra. Talvez ele só tenha mais 3 dias de viver. Então, está chegando aquela hora. Está lembrado que muitas vezes ele disse, não é a minha hora. A hora não chegou. Agora, ele está dizendo, chegou a hora. Então, Jesus sabe que em pouco tempo ele vai ser preso pelos fariseus, os escribas e os saduceus. Ele sabe que ele vai ser torturado e que vai morrer, ser crucificado. Tudo isso Jesus sabe. Então, nesses últimos capítulos, a gente vai ver Jesus em Jerusalém, e Susana, os fariseus estão atacando. E Jesus está falando abertamente, falando do jeito que eles estão. E eu não sei se está lembrado, mas ele deu essa parábola dos lavradores maus. E os fariseus e escribas ficaram chateados porque sabiam que Jesus estava falando deles. Então, Jesus está sendo mais direto, falando mais direto a respeito da hipocrisia, a infidelidade desses líderes religiosos. Okay? Eles atacam, fazendo perguntas a respeito da ressurreição. Jesus responde de tal maneira que eles não querem falar mais ou fazer mais perguntas. Um chega perguntando qual é o mandamento mais grande, mais importante. Jesus responde. E tudo isso está acontecendo. Está acontecendo na área do templo. Então, em capítulo 13. Capítulo 13 é um capítulo que fala a respeito do julgamento que vem sobre esses judeus e que vem em pouco tempo. Porque Jesus vai dizer, vocês podem notar, em versículo 30, de capítulo 13, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que
tudo isso acontecer. Então, as coisas que Jesus está tratando aqui em capítulo 13, tudo vai acontecer durante a vida de algumas pessoas que estão ouvindo. Claro, Jesus vai ser morto, crucificado, mas também ele vai ser ressuscitado, porque vai ser ele mesmo que está trazendo esse juízo, esse julgamento contra os judeus. Então, se a gente estivesse no pequeno livro de Mateus, Luiz, começando em capítulo 21 de Mateus, quase a metade desse capítulo, 21, capítulo 22, 23, 24 e 25. Quase 5 capítulos todo. Só vai falar a respeito desse julgamento e a condenação desses judeus. Ok? É um assunto que foi profetizado no Velho Testamento, que estava chegando um tempo final para essa nação velho de Israel. E Jesus vai falar disso outra vez em capítulo 13. Então, eu vou, para vocês entenderem um pouco melhor, com um pouco mais clareza, eu vou para capítulo 23 de Mateus. Eu quero ler alguns versículos aqui. Mateus, capítulo 23. Eu vou começar com o versículo 33. E Jesus está falando desse assunto. Mateus 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras. Está falando com os líderes religiosos dos judeus, chamando elas de serpentes, uma raça de víboras. Esse Jesus, ele está falando direto agora, certo? Eles sabem e vão saber ainda mais a razão desse julgamento que está chegando. Em mais ou menos 40 anos desse encontro de Jesus com esses líderes religiosos, mais ou menos 40 anos, vem Jesus Cristo através do exército humano e vai totalmente destruir a cidade de Jerusalém e muitas outras cidades ao redor da cidade de Jerusalém. Então ele diz em 33, serpentes, raça de víboras, como esperem escapar a condenação do inferno? Como é que vocês pensam que vão escapar? Não, vocês não vão escapar. 34. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês mataram, e a outros crucificaram, e outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas, e perseguirão, de cidade em cidade. E ele diz no versículo 35, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, vai bem para na época da criação, não é? O sangue justo de Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Então,
do início do relacionamento de Deus com esse povo até o final, que esse Zacarias, ele morreu só alguns durante os últimos livros do Velho Testamento. Okay? 36. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de ver sobre a presente geração. Então, Jesus está falando desse julgamento, dessa condenação de Deus contra os infiéis de Israel. E é um pouco, sei lá, um pouco estranho, porque a gente vive pensando de Jesus sendo uma pessoa mostrando tanto amor, tanta paciência. Mas Jesus está dizendo, vai chegar o finalzinho desse amor e paciência para com a nação de Israel. Vai ser destruída esta nação. Então, leia 37, Jerusalém, Jerusalém. Aqui é o amor de Jesus. Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta aos seus petinhos, debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Lembre-se dessa frase. Jesus queria salvar todos. Jesus queria proteger todos. Mas o povo, eles não queriam. Especialmente esses líderes que estão desviando o povo. 38. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Isso quer dizer, Fátima, que esta nação, Deus vai trazer um julgamento contra a nação tão completa que a nação de Israel vai ser destruída. 39. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até eu venho a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui ele está falando da realidade que Jesus sabe que vai morrer, que o povo não vai ver ele mais. Vai morrer, vai ser enterrado, vai ser ressuscitado, e ele só volta. Ele só volta em julgamento contra a nação de Israel, em mais ou menos 40 anos, desde esse tempo aqui. Então, em capítulo 13 de Marcos, esse aqui, Marcos está relatando as coisas que Jesus falou. Ele não fala tanto quanto Mateus, porque Marcos está escrevendo mais para os romanos. Mateus está falando diretamente para os judeus. Então, Marcos não vai escrever tanto quanto o Mateus. Então, vamos começar lendo aqui e depois a gente vai fazer umas conclusões que são importantes. Quando Jesus estava sentado no templo, um dos seus discípulos lhe disse, veja bem, coloque isso na cabeça, estão sentados aí perto do templo. Mestre, observando tudo, mestre, que pedras, que construções.
os discípulos estão vendo a beleza do templo. Estão dizendo, puxa, não é lindo, Senhor? Não é muito, muito lindo? Mas veja a resposta de Jesus. Mas Jesus respondeu, você está vendo estas grandes construções? Estão vendo, não estão? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Puxa, que choque! Estão sentados lá no templo, vendo toda a beleza. Esse aqui é o templo de Deus, é o lugar que Jesus mandou, tá lembrado? Jesus mandou todos os negociantes fora. Ele mandou todo mundo fora, dizendo, a minha casa deve ser um lugar de oração. Então, Jesus disse, está vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus está falando desta destruição do templo e a cidade de Jerusalém, com todas as pessoas aí dentro. Agora, dizem as pessoas que assistiram tudo isso aconteceu, dizem que aconteceu durante a Páscoa. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas durante a Páscoa, todos os judeus foram para Jerusalém, porque houve 3 festas em que tinham que participar. Então, todos os judeus de Judeia, de Galileia, e todas as pessoas que estavam nessas cidades em Europa, Ásia, África. Está lembrado de os babilônios e assirianos? Eles pegarem as pessoas mais importantes e espalharem em todo canto para não se reunir e voltar e criar uma rebelião contra essas nações que conquistaram eles. Então, todo mundo está chegando, todos chegando em Jerusalém. Talvez possa lembrar em Atos, capítulo 2, durante a primeira pregação do Evangelho, Pedro falando, e ele começou a falar nas línguas de todos os estranhos, todos os visitantes de Jerusalém. E aí ele começa a citar toda a nação presente. Então, durante este tempo da Páscoa, é o tempo que os romanos cercaram a cidade encheu de 40 ou 50 mil pessoas, e a cidade encheu até 1 milhão de pessoas durante a Páscoa. 1 milhão. Aí, o comandante, o nome dele era Titas, ele cercou a cidade, fechou, não deixou ninguém entrar, ninguém sair, e aí ele começou a destruição da parede de proteção, o muro de proteção. Quebraram o muro, todos os soldados romanos entraram e só massacraram, mataram todos. Adultos, mulheres, crianças, homens, mataram tudo. E o Josefas diz que houve mais ou menos 1 milhão de pessoas, Luiz. 1 milhão de pessoas que morreram dentro da cidade. E depois de destruir a cidade, ele mandou tirar toda a pedra, planar tudo e não deixar um pedra em cima do outro.
exatamente do jeito que Jesus está falando aqui em capítulo 13. Tudo destruído. Foi isso que aconteceu no ano 70. 70 anos depois do nascimento de Jesus. Que seria mais ou menos 40 anos depois, 35 ou 40 anos depois, que Jesus falou tudo isso em Marcos capítulo 13. Então, Jesus estava sentado, todo mundo olhando o templo, os discípulos, puxa, tá lindo, veja, Senhor. Não é muito, muito lindo tudo isso? E Jesus disse, tá vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3, Jesus estava sentado no Monte de Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André, 4, lhe perguntaram em particular, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então veja essa pergunta dos discípulos. Quando e qual é o sinal? Mas está falando de só um acontecimento. Esta destruição da nação de Israel. Destruição da cidade de Jerusalém. Por que estão sendo destruídas? Porque eles mataram todas as profetas, recusaram prestar atenção ao Pai, eles mataram todos que Deus mandou para ensinar, para tentar corrigir. Eles mataram, abusaram, até que Jesus, o Pai mandou seu próprio filho, e que foi que eles vão fazer agora? Vão matar. Então, toda a ira de Deus vai cair sobre essa cidade, essa nação de Jerusalém. Ok. Então, versículo 5. Então, Jesus começou a dizer, Luiz, é importante, eu quero que vocês anotem aqui, em versículos 5 até 13, ele vai falar dos sinais falsos. Estou passando um pouco tempo aqui, porque muitas pessoas ficam misturando tudo isso, pensando que fala da segunda e a última chegada de Jesus Cristo. E outras pessoas querem atribuir isso esqueci a palavra, até em inglês, não estou lembrado. Atualidade agora, né? Não, quando ele vem para levar 1000 pessoas, ou 1000 anos, iniciar 1000 anos, como se chama? O milênio. O milênio, ok? Então, muitas pessoas querem colocar o milênio, esse ensino do milênio nesse teste, mas aqui Jesus só fala de uma coisa, em capítulo 13. Em Mateus, de capítulo 21, a segunda parte, de 21, 22, 23, 24, 25, só fala, ao meu entender, só fala dessa destruição. Então, diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Quando é que todas essas pedras, esses prédios, os templos, os muros, quando é que tudo vai ser destruído? Essa é a pergunta. Quando? E a segunda parte da pergunta é, qual é o sinal para essas coisas acontecer? Mas está falando de um evento só, isso é a destruição da nação de Israel. Então, versículo 5. Então, Jesus começou a dizer-lhes, tenham cuidado para ninguém os engane. Uma palavra para mim que dá medo. Para ficar enganado. Jesus disse, tenha cuidado
para não ficar enganados. Versículo 6. Muitos virão em meu nome dizendo, que sou eu. Muitos vão dizer, eu sou o Messias. Sinais falsos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustam. Eu não sei quantas pessoas têm falado desse versículo de mim para dizer que está falando da segunda vinda de Jesus ou milênio. Não está falando não. Ele diz que esses são sinais falsos que nem deve assustar os crentes, os cristãos. Não deve, não. Está vendo aí, Luiz? Diz, não deixe essas coisas assustarem vocês. Não. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Eu acho importante dizer simplesmente que desde anos atrás, sempre houve guerras e rumores de guerras. Sempre. E cada vez que houver uma guerra, alguém está dizendo, veja o sinal, o Senhor está chegando. Agora ele diz, não fique assustado quando ouvir de guerras. Não é um sinal, não, da chegada de Jesus Cristo. Essas coisas vão acontecer, tem que acontecer, sempre vão acontecer. Mas são sinais falsos. Versículo 8. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são simplesmente o princípio das dores. Esses não são os sinais da chegada de Jesus Cristo para julgar a nação de Israel. São sinais falsos. Versículo 9. Estejam de sobreavisão, porque as pessoas vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Está falando aqui a respeito dos discípulos, os cristãos que estão seguindo Jesus Cristo. Vocês serão açoitados e, por minha casa, serão levados à presença de governadoras e reis, para lhes servir de testemunho. Mas no outro versículo 10, outra vez, Luiz. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Vai haver muita perseguição. Mas isso não quer dizer que o final chega, não. Antes de chegar o final dessas cidades da nação de Israel, antes, o evangelho tem que ser pregado em todo canto. Agora, eu quero que vocês saibam que Paulo escreveu, eu vou ver se não posso achar rapidamente esse versículo, no livro de Colossenses. Colossenses, ele fala que o evangelho foi anunciado a toda a terra. Onde está esse versículo?
Bem, tem que ler, vocês leem. Colossenses capítulo 1 e 2. Aí, Paulo vai dizer, o evangelho foi pregado em todas as nações. Esse é durante a época que ele escreveu Colossenses. Já foi espalhado o evangelho. E esse livro de Colossenses foi escrito mais ou menos no ano 50. 60. Então, dentro de poucos anos depois que foi escrito o livro de Colossenses, Jesus vem e vai destruir a nação, a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, como está escrito aqui em capítulo 13. Mas versículo 10 fala, é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. É isso que aconteceu durante esse período, eu chamo período de graça, da morte de Jesus Cristo até a chegada em 70 anos depois de Jesus Cristo, um período aí, um tempo para os judeus se arrepender e voltar ao Senhor. Mas, e muitos fizeram isso, mas ao mesmo tempo, muitos negaram ainda. Versículo 11. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupam com o que irão dizer, mas digam o que lhes foi concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo que todo cristão tem habitando dentro da pessoa. Esse Espírito dá palavras, esse Espírito dá força para falar, para dizer o Evangelho a respeito de Jesus Cristo. Versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Tá falando? Até o fim, quer dizer, até esse período que Jesus vem para destruir Jerusalém, destruir a nação de Israel. E eu sei que muitas pessoas não vão gostar dessa mensagem minha, porque eles não gostam de ouvir essas palavras, destruir Israel, destruir Jerusalém. Mas essas são as palavras de Jesus Cristo. Ele disse, vocês podem ver tudo isso, vai chegar em pouco tempo, uma hora, que não existe pedra sobre pedra, porque tudo vai ser destruído. Então é um grande acontecimento. Jesus falou, porque ele está dando instruções para os cristãos, para que possam sair e não ficar preso dentro dessa cidade. O cristão que está ouvindo e prestando atenção ao que Jesus está ensinando, não vai ficar nessa destruição. Essas pessoas vão ter a oportunidade de sair e ser salvo, como está escrito. Eu acho que esse salvo aqui não fala da salvação para os céus, mas a salvação de não ficar preso, não ficar dentro dessa cidade, quando os romanos vêm e matam todo mundo aí dentro. Ok, então, de versículo 14 até 27, nós temos Jesus respondendo à pergunta a respeito do sinal. Qual é o sinal que tudo isso vai acontecer? Um sinal, os discípulos perguntando, para que a gente possa sair e não ficar preso. Então, ele está tratando esse assunto agora em versículos 14 até 27. 14.
quando vocês viram o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia fugem para as montanhas. Então, essa abominação aqui fala a respeito do tempo que os romanos trouxeram porcos dentro do templo e sacrificarem os porcos nos altares do templo. Então, Jesus está dizendo, vocês vão entender isso, Jesus disse, quando vocês verem esta abominação, está na hora de sair de Jerusalém, porque está chegando esta destruição. Aqui é o sinal. Esta abominação da desolação. Então, Jesus está avisando os discípulos, se prestar atenção e se ficar vigilante, quando ver isso acontecendo, todos os cristãos, vocês devem sair de Jerusalém. E diz aqui, fujam para os montes. Aí, saindo de Jerusalém, eles não vão ficar presos dentro da cidade, não vão ser mortos pelos romanos. 15. Quem estiver no terraço, veja como ele diz que é tão importante. Não desça, nem entre para tirar de coisa alguma de casa. Quando ver essa abominação, você não tem tempo de pegar coisas, vender as suas coisas. Não tem tempo, não. Quando ver, Jesus está dizendo, saiam. O discípulo de Jesus Cristo, que está prestando atenção, vendo essa abominação no templo, sacrificando porcos nos altares, logo, eles vão sair da cidade. 16. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Saia logo. Fuge. Vão para as montanhas. Está falando essas coisas para dar salvação para os cristãos. Não tem que morrer nessa grande destruição da cidade de Jerusalém. 17. Ai das que estiverem grávidas. Por quê? Susana tem uma filha agora. Gravidíssima, não é? Seria muito difícil ela sair para andar 40, 30, 50 quilômetros. Não seria muito difícil agora mesmo para ela fazer isso. Então, ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Vai ser muito difícil. Orem para que isso não aconteça no inverno. Por quê? Porque está frio, não é? Eu sei como é. Está se tornando agora, a frieza está chegando aqui. Eu quero ficar em casa. Eu não quero estar numa viagem, uma jornada para as montanhas, não, a pé. Então ele diz, orem que não seja durante o inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Luís, esse julgamento, esta ira de Deus contra a nação de Israel, vai ser horrível. Não vai haver misericórdia, não. Então, por isso, Jesus está alertando os cristãos.
quando vocês verem os romanos entrar aí no templo com esses porcos, sacrificando nos altares sangue dos porcos, está na hora de sair. E saem logo. 20. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. O Senhor abreviou. Sendo tão feio quanto era, ele mostrou misericórdia em algumas pessoas, porque houve algumas pessoas, especialmente nas aldeias, nos campos, que não morreram. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou esses dias. Então, abreviando os dias, queriam dizer que as pessoas poderiam sair das montanhas. As pessoas poderiam voltar para as áreas onde tiverem comidas. 21. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, olhem, ali está ele. Não acreditam, não. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Eles vão operar sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreavisão. Tudo isso tenho predito a vocês. Então, Jesus já falou. Vai ser assim. Vocês fiquem alertas para não ficar pego no meio de tudo isso. Quando ver aquela abominação de trazer os porcos dentro do templo, sacrificar os porcos nos altares do templo, está na hora de sair, fugir para as montanhas. 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, veja bem, o sol escurecerá. Essa tribulação, eles falaram que eles secaram a cidade, faltou comida, e os pais estavam comendo os corpos dos seus filhos para sobreviver. Essa tribulação tão grande. Após a referida tribulação, agora 24, 25, 26, 27, é uma conversa apocalíptica. Eu não sei se está certo. Apocalipse. Vai falar numa forma, exagerando, uma forma dos profetas antigas, ok? E para o judeu ia entender tudo isso, porque era uma parte da cultura deles. Dizem aqui, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então veja o final aqui. O sol, a lua, as estrelas, essas são figuras do jeito que eles falaram. Falaram das pessoas de autoridade. Okay? O sol caindo quer dizer que os judeus mais poderosos vão cair. A lua, as estrelas, todas
eram referência aos judeus que estavam liderando o povo, o conselho superior. Tudo isso, tudo vai ser destruído. E tudo foi destruído nesse ano 70, depois que do nascimento de Jesus Cristo. Entrou o exército de Roma, e o exército matou todo mundo, derrubou, como eu já falei, todos os muros, todos os prédios, não deixou uma pedra sobre outra, destruiu todo. Mas veja que vai acontecer em 27 com os cristãos, com aqueles que prestaram atenção. Veja essas palavras que representam a salvação, como Jesus ele vai reunir, ele vai salvar, ele vai juntar o seu povo. Então, estamos vendo aqui uma transferência. Deus está dizendo adeus, tchau. Está dizendo, eu não tenho mais nada a ver com vocês. O Israel infiel. E ele agora está mostrando que ele está abraçando abraçando aquelas do eleito, que ele salvou, os que estão prestando atenção. Porque uma coisa que os discípulos vão entender, e que Jesus sempre falou a verdade, especialmente depois da crucificação, com a chegada do Espírito Santo, eles vão começar a entender tudo isso. Então, eles vão ficar vigiando, porque quando chegar essa abominação, então os cristãos vão sair para as montanhas, para se salvarem. Veja a parábola da figueira, versículos 28 até 31. Aprendam, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Sim. Acontece todo ano. Assim também vocês, quando verem acontecer essas coisas, tá lembrado? As coisas que Jesus falou. Quando vocês virem acontecer essas coisas, sabem que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que, outra vez ele vai falar, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Sim, palavras difíceis, frases difíceis para a gente entender. Mas Jesus está dizendo, tudo, vocês que estão vivos, vocês vão ver tudo isso. Vai acontecer na sua geração. Então, não está falando de da milênia, do início da milênia, não está falando segunda chegada de Jesus Cristo. Isso aqui é para cumprir o que os profetas falaram. Que Deus vai dizer tchau a essa nação Israel. Foi destruída a nação. Inclusive, todos os registros do templo foram destruídos. Eu li em algum lugar que hoje em dia ninguém pode provar que ele ou ela é um judeu. Não pode provar verdadeiramente. Porque foram destruídos todos os registros de genealogias do templo. Ok, onde estamos? Versículo 29. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, sabem que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão passar. Então Jesus está dizendo, tudo isso vai acontecer. A minha palavra vai acontecer. Eu falei. Diz que é mais fácil para os céus e a terra sumir. Mais fácil para essas coisas acabar do que a minha palavra não se cumprir. Exaltação, versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ele está falando da pergunta, Senhor, quando isso vai acontecer? Ele diz em 32, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Então Jesus está dizendo aqui que ele, sendo o homem que ele está, o Cristo que ele está, que ele não tem conhecimento da hora exata que tudo isso vai acontecer. O Pai sabe, mas está lembrado que Jesus se esvaziou de todo o conhecimento dele e esse lugar de honra que ele tinha com o Pai. Então, ele não sabe, está dizendo no 32. 33. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Continue lavando roupa. Continue trabalhando nas fazendas. Continue fazendo o que você tem que fazer. Jesus está dizendo a esses discípulos, continuem. Mas quando ver a abominação que os humanos vão trazer dentro do templo, os porcos sacrificados nos altares, aí vocês sabem. Está na hora de sair. Saem rápido, ele está dizendo. 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa. Da autoridade aos seus servos. A cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, viajem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantado o galo, se pela manhã. Vigie, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, diga a vocês, diga a todos, vigiem, fiquem alertos. Essas coisas vão acontecer, a gente não sabe exatamente o dia, mas vão acontecer nessa geração. Nessa geração, tudo isso vai acontecer. Só que a gente não sabe a hora. Nós temos o sinal vai ser a abominação. Quando entrar os romanos com os porcos para sacrificar nos altares, esse é o sinal. Saiam. Porque logo o Senhor vem para ser a destruição. A ira do Senhor está contra o Israel agora. E vai ser ainda mais ira, ainda mais raiva, porque dentro de 2 dias o seu próprio filho vai ser crucificado em Jerusalém, pelos líderes, os líderes dos judeus. Então ele está dizendo, vigia. Então esse capítulo 13, eu acho, e você não tem que concordar comigo, eu só repassei do jeito que eu entendo a passagem, que só fala da destruição da nação de Israel, destruição de Jerusalém. E como eu falei, vocês podem ler em Mateus, que é um pouco mais ampla, a metade do capítulo 1, 21, 22, 23, 24 e 25. Todos esses capítulos falam dessa destruição da nação de Israel.
Então, capítulo 14, Jesus vai ser pego pelos soldados dos judeus. Nós chegamos ao fim da vida dele. Então, o que nós vamos aprender desses versículos? Presta atenção. Israel, Jerusalém, foi destruído. Eu tenho aqui 3 razões principais. 3 razões que nós, que vocês, que eu, nós precisamos evitar a todo custo de nossas vidas. Primeiro, os líderes dos judeus, os professores, os expertos da lei de Moisés. Esse negócio do templo, de tentar, como Jesus falou, ter um lugar de oração, virou para ser simplesmente um meio que eles poderiam se servir, que eles poderiam ficar ricos. Eles não estavam preocupados com o povão. Eles só queriam se cuidar. Número 2, o resultado é, eles abusaram o povo. Eles abusaram o povo para ficar ricos. Por exemplo, durante a época da Páscoa, os fariseus, escribas, saduceus deixaram entrar na área do templo esses comerciantes, vendendo animais, trocando dinheiro dos outros países. E tudo isso eles fizeram, cobrando muito mais do que deviam, só para ganhar, para ficar rico. Então, o povo foi abusado. E número 3, a razão que estou vendo aqui, eles não queriam mais ouvir nada de Deus. Eles tiveram a propriedade do templo, eles eram os líderes, eles queriam controlar tudo isso do jeito que eles queriam, mas Deus sempre estava mandando os profetas, está lembrado? E eles maltrataram, eles mataram, eles abusaram, eles não queriam ouvir mais de Deus. Essas 3 razões. Então, uma aplicação para todos nós. Não faça, eu vou usar a frase aqui, não faça a casa de Deus um lugar onde você só está servindo a si mesmo. A casa de Deus deve ser um lugar de oração, deve ser um lugar que você pode servir outras pessoas, uns aos outros, cuidar uns dos outros. Esta comunidade de fé é importante. Nós precisamos. Você precisa. Todo mundo fica mais encorajado, mais forte, quando tiver irmãos de fé, irmãos verdadeiros ao seu redor para encorajar. Então, essa é a primeira coisa que eu quero lhes exortar. As suas reuniões, a sua congregação, essa obra que estão fazendo, querendo plantar uma igreja, não é para vocês, não. Você está tentando servir ao Senhor, está tentando, através dessa congregação, servir outras pessoas. E Luiz veja como isso não acontece. Fazemos
nos prédios, escolhemos alguns líderes, e infelizmente muitos se esquecem. Muitos se esquecem. E eles se sentem que são os senhores da congregação. Então existe uma divisão. E eles começam a fazer as regras. E eles começam a até punir as pessoas que não concordam com eles. Botem eles fora. Em vez de ser um lugar para acolher, abençoar, ajudar. Muitas vezes, essas igrejas, e eu não estou falando somente da igreja de Cristo, estou falando de todas as igrejas. Muitas vezes ficam abusando. Ok? Querem mais dinheiro. Vamos fazer um serviço quarta-feira. Vamos passar a coleta. Vamos começar a fazer reunião todo dia da semana. Cada vez vamos passar a colheita. Vamos exigir que o povo dá, e dá mais, e dá, e dá, e dá. Por quê? Porque muitos estão só querendo mais dinheiro. Querem outro carro, querem outra casa. Em alguns casos, querem outro avião. Então, cuidado para não cair nisso. Essas coisas trazem a ira de Deus. A segunda coisa aqui, abusando do povo, tem que aquele nosso propósito nessa vida, nosso andar com Jesus Cristo, não é para abusar. Para mostrar amor. Mostrar o amor que é o que Jesus fez. Eu passei 27 anos trabalhando com os encarcerados. 27 anos. E eu não sei quantos. Eu não sei quantos. Se entregarem a Jesus Cristo. Eu sei que eu batizei mais ou menos 1.000 pessoas. Ou em muitas outras pessoas que se arrependeram, corrigiram suas vidas. Não precisavam se batizar. E nesse tempo todo, Fátima, eu nunca falei de ir para essa igreja ou essa denominação aí. Não falei de denominação, não. E a razão é por causa desse número 2 aqui. Uma vez que um desses homens que está tudo tatuado sai do presídio, ele aí entra, vamos dizer, um prédio bonito, tudo tatuado, talvez não tenha roupa muito bonito. Ele confessa, ele diz, eu acabei de sair do presídio. Você sabe que a maioria das igrejas vão fazer? Sabe da hora que vão fazer? Vão se afastar dele. Não vão acolher para ajudar, dizer, vamos, amado, como que eu posso ajudar? Não, é o contrário. A congregação, a comunhão do povo de Deus, deve ser um lugar que está imitando a vida de Jesus Cristo. Não fazendo acepção de pessoas, os leprosos, os cegos, doentes, indominados, prostitutas. Essas pessoas, na presença de Jesus Cristo, foram abraçados e amados.
E se vocês querem iniciar esta congregação, Luiz, tem que ser uma congregação que abraça até os publicanos e os pecadores, como Jesus. Uma das razões principais que os fariseus, saduceus, escribas odiaram Jesus Cristo, uma razão principal era ele passou o tempo com os publicanos e os pecadores da sociedade. Porque seu mestre está comendo com eles. E ele veio para servir, para ajudar os que estão doentes. E eles são doentes espiritualmente. Então, vocês não querem iniciar uma igreja que está só se servindo, só tentando se enriquecer. Você não tem propósito de fazer isso. E não quer ser uma comunidade que não está aceitando as pessoas que estão sofrendo. Eu acho que eu falei desse livro que eu tenho, que está numa caixa em algum lugar, chamado A Igreja Suja. A Igreja Suja. Fala de um homem que foi para trabalhar numa igreja, era em algum lugar de Inglaterra, perto do centro da cidade. Era uma época que aquela igreja estava cheia de pessoas. Cheio. Mas com o passar dos anos, pessoas saindo, morrendo. Uma congregação, uma igreja que poderia aceitar até 300 pessoas. Era mais ou menos 20 que estavam assistindo às reuniões, os cultos. Mas o pregador, o pastor, era um homem querendo mostrar o evangelho para todos. E ele sendo aí no centro da cidade, houve muitas pessoas aí o tempo todo. Mas as pessoas eram aquele tipo dos publicanos e os pecadores. Pessoas com problemas. Alguns alcoólicos, outros drogados, outros ladrões, outras famílias sem casa, sem lugar para viver. Então, esse missionário, esse pastor, ele começou a sair e falar com essas pessoas, convidando elas para participar nas reuniões. E pouco por pouco eles começaram a aceitar. Pode imaginar entrando nesse prédio bonito, era bonito, prédio bem cuidado, bem pintado, certo? Tudo organizado, e agora está chegando pessoas que são sujas. As mãos são sujas, porque não tem lugar para lavar as mãos. Passa a mão na parede, aí vai sujar a parede. Roupas sujas, vai sentar nas cadeiras, vão sujar as cadeiras. Crianças correndo para todo lugar, porque as crianças não sabem o que quer dizer a igreja, não sabem como se comportar. Até levando um lápis e escrevendo nas paredes. Muitos ouvintes que estou, ficaram apavorizados, certo? Que é isso? Vocês não podem. Vocês estão destruindo nosso prédio. Não gostaram, não. Mas o pastor estava falando, nós temos que abrir as portas para essas pessoas. Foi isso que Jesus faria. Alguns ficaram tão chateados que saíram. Mas outros, recebendo a mensagem, vendo Jesus Cristo, outros
começaram a ajudar. A igreja ficou suja. Tá vendo, Luiz? A igreja, o prédio, que era tão bonito, ficou sujo. Suja. Mas, ao mesmo tempo, Luiz, ficou cheio de pessoas que Jesus Cristo queria salvar. Então, se vocês estão procurando ter um prédio, eu sei que é difícil, mas não fica chateado se o prédio se torna um pouco sujo. Se você trazer todo mundo para a sua congregação e amar do jeito que Jesus amou, a sua igreja vai ficar suja. Mas ao mesmo tempo Suzana, vai ser cheio de pessoas procurando Jesus Cristo. Não deve abusar o povo. E número 3, não quer fazer o que esses líderes dos judeus fizeram. Eles não queriam mais ouvir de Deus. Tiveram tudo organizado, estavam recebendo dinheiro muito bem, eram ricos, muito satisfeitos com tudo isso. Ouvir de Deus? Não quero não. Porque Deus estava o tempo todo dizendo, precisam se arrepender, precisam trocar isso. Isso não é certo. Precisa amar todas essas pessoas. Não julgar, não criticar. Então, se vocês fizerem esta congregação, seja uma congregação que sempre está ouvindo Jesus Cristo, ouvindo o Espírito Santo que vive dentro de você. Deixe o Espírito Santo viver por meio de você. Vivendo como esse Jesus que estamos vendo nos evangelhos. Já lemos João, estamos chegando ao final de Marcos. Então, um tempo muito triste na história dos judeus, ao mesmo tempo foi isso que os profetas disseram. Vocês sejam alertas. Sejam alertas e sempre vivem com Jesus Cristo. Bom, vou dizer outra história interessante. Esse homem, cabelo grande, roupa um pouco feio, tatuado, entrou nessa igreja. Os líderes notaram o homem entrar. Então, eles mais ou menos se secaram. Ô rapaz, pensando que vão proteger a congregação. Eles não queriam pessoas assim dentro da congregação. Ele, na verdade, estava procurando um amigo. Então, ele ficou olhando. A liderança perguntando: quem é você? Qual é o seu nome? O que está fazendo aqui? E o rapaz ficou um pouco chateado. Ele disse: eu estava procurando um amigo meu. Muito amigo meu. Mas dá para ver que ele não está aqui. Ele disse: qual é o nome do seu amigo? E ele disse: o nome do meu amigo é Jesus Cristo. E ele voltou e saiu da congregação. Porque ele não foi recebido com amor, com gentileza, com aceitação, com uma bênção. Ao contrário. Então vocês,
Se quer ser o povo de Deus, seja o povo de Deus que está imitando Jesus Cristo. Tá certo?